Para fazer uso da palavra, convidamos agora o senhor Francisco Praciano, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Por favor. Bom dia, né? Eu gostaria de falar em pé, apesar de estar com o calcanhar também machucado. Me parece que quem luta por corrupção tem dado algumas topadas na vida. Eu não sou especialista em nada. Sou cearense, todo mundo tem seus defeitos, né? Estou brincando aqui adoro o Ceará, mas sou deputado federal pelo estado do Amazonas. Dizem que cearense, carrapicho e formiga a gente encontra em tudo quanto é lugar, e a gente está aí como soldado da Zona Franca de Manaus, já moro há 40 anos, sou economista, como profissão a vida toda fui analista de sistema e programador de computador e executivo da Philips da Amazônia durante 12 anos, onde desenvolvemos e implantamos todos os modos da logística de uma planta industrial. Mas faço política sempre, desde menino. E saí da Philips e me fiz vereador, por 4 vezes na cidade de Manaus. Vou contar aqui a minha historinha, não é pedindo voto, que aqui tem poucos votos, talvez alguns amazonenses aqui. Vocês vão pensar que eu estou pedindo voto? Não, mas vou contar, vocês vão entender por quê. Primeiro mandato de vereador, me dediquei totalmente, não vou fazer palestra, é uma conversa aqui, totalmente à corrupção. Cacei, inclusive, por iniciativa minha e por muita luta, o presidente da Câmara Municipal de Manaus. Só tratei de corrupção. Saí da Philips, acostumado com orçamento, com contabilidade, levei isso para dentro da casa, a casa não aguentou. Quando você foi começar a tratar de receita, de despesa, de orçamento, era um rombo de $1.300.000 por mês, que era desviado de uma Câmara Municipal da cidade de Manaus. Caçamos o presidente, destituímos quase toda a mesa. Segundo mandato, não só de corrupção a gente vive, eu não vivo também fazendo festa com isso. Nunca fiz festa com isso. Cumpri a minha obrigação. Continuei no segundo mandato com corrupção e incluí a luta pelos estudantes, direito dos estudantes. Mas não foi suficiente. Terceiro mandato, corrupção, de novo, combate à corrupção, estudante e água. Vocês não acreditam, mas a minha cidade, que não é uma vilazinha, hoje é a 6ª cidade do Brasil, com 2 milhões de habitantes, Manaus, é a cidade do encontro das águas. Rio Negro com o Rio Amazonas, os maiores rios do mundo. É a capital da pátria das águas, mas 40% da cidade tem problema de água. Corrupção, depois vocês vão entender isso. Então, coloquei água. Quarto mandato, corrupção, água, transporte coletivo e água. Basicamente, é a minha história de vereador em Manaus. Sempre teve a corrupção na minha agenda, na minha pauta. Tive carro queimado, minha casa foi metralhada. Vim para o Congresso. Logo que eu cheguei no Congresso, me fiz membro da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Segundo mandato de federal, fui o mais votado do Estado, 176 mil votos. Essa luta de corrupção vale a pena, ser sério vale a pena. Tem gente que acha que política tem que ter dinheiro, não gasto quase nenhum dinheiro com campanha. Tenho até dificuldade de fazer política, não sei nem pedir voto, sei atuar e, por conta disso, nos últimos 3 mandatos de Manaus, o vereador segundo mais votado, o primeiro mais votado da capital e o primeiro mais votado do Estado. Estou aqui no segundo mandato, também na Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, agora presidindo e coordenando essa frente. Passaria horas tratando dessa luta de corrupção desde 88. Falar de representações do Ministério Público são dezenas. Falar de ações na Justiça são outras dezenas. Falar de representações, pedidos, pressões e lutas aos tribunais de contas do meu Estado são outras horas que a gente pode conversar. Tenho centenas de histórias de luta, de rua, de mobilização, de manifestação.
Eu só não tenho uma história para contar para os senhores. Só não tenho uma história de sucesso nessa luta. Tem história de luta, mas história de sucesso não tem. Sabe por quê, Gil? Será que foram os mensalões que me atrapalharam? Ou não? Será que foram os corruptos que me atrapalharam? Não foram. Corrupto não me atrapalhou. Os fornecedores do Estado? Também não. Quem que me atrapalhou? O Estado brasileiro. Esse me atrapalhou. Porque estão dormindo nas gavetas do Ministério Público do meu Estado e do Ministério Público desse país todo. Estão dormindo empoeirados, dezenas e centenas de representações. Estão dormindo na justiça do nosso país, dezenas, centenas de escândalos, de processos que não saem das gavetas da justiça. Onde eu encontrei os maiores inimigos do povo foi dentro das casas parlamentares. Quer encontrar um grande inimigo do povo de Manaus? Vá na Câmara Municipal de Manaus, você encontra os maiores inimigos. Então, é o Estado brasileiro o maior responsável pela corrupção desse país. Sou presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, sou do PT, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, nunca fui assistir uma sessão do CPI do Cachoeira. Nunca fui. Porque eu não acredito que só isso é suficiente. Pode colocar o Cachoeira na guilhotina. Pode guilhotinar o cara. Como é que chama? Pena de morte para ele. Arrebente todos os mensalões, coloquem todos na cadeia há 50 anos. Se o Estado brasileiro não for reformado, não for aperfeiçoado, a gente não resolve só pontualmente apontando mensalões, cachoeiras e corruptos. Essa é a opinião hoje, quase a opinião da frente. Não queremos fazer aqui festas com isso, mas a nossa proposta como frente é: precisamos aperfeiçoar o Estado brasileiro. Será que precisamos? Vou me socorrer do Instituto Ethos. Instituto Ethos. Quem quiser ir na internet, por favor, procure e vai encontrar boas informações. Fez um serviço, um trabalho, chamado Sistema de Integridade nos Estados Brasileiros. Eu diria que é dos estados, mas a proposta, o trabalho que eles fazem é esse aqui. Vou mostrar, que a gente não tem muito tempo de comentar, mas para quem quiser pode buscar o meu gabinete ou vai na internet, que você encontra esse trabalho aqui, Instituto Ethos, sobre o sistema de integridade nos estados brasileiros. Foi uma avaliação que eles fizeram dos 26 mais o Distrito Federal, o Estado brasileiro, para verificar como é que está o sistema de integridade nos nossos estados, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, no Piauí, etc. O que é que eles acharam nessa pesquisa? Essa pesquisa foi contratada pela CGU, companheiro Age, que eu respeito muito, e feito com suporte acadêmico da Universidade de São Paulo, não sei se a USP, no departamento chamado CESOP, Centro de Estudo de Opinião Pública. Então, ela tem um teor bem acadêmico, ela tem uma base acadêmica. O que é que encontraram? Resumindo, nós temos pouco tempo. Tem muito tempo ainda, Marine? O que é que nós encontramos? O que é que o Instituto Ethos encontrou nessa pesquisa? Quais são os achados dessa pesquisa? Primeiro, as assembleias, estou falando de Estado brasileiro, de todos os Estados brasileiros, tem no máximo 20% de oposição. Média, 20% de oposição. Alguns estados chegam a 10%. No meu estado, de 24 deputados, só tem 2 que é livre, que representa a sociedade. O resto estão acocorados, anexados ao governador. Então, as assembleias no país perderam sua capacidade de fiscalizar. Quem quiser detalhes, veja na pesquisa, que nós não temos tempo, que eu gostaria de ter, mas não temos. Esse foi o primeiro achado. A nossa Assembleia dos Estados dos Senhores verifique que tem uma oposição mínima e, normalmente, os deputados estaduais e distritais estão anexados, acocorados, submissos ao Executivo, sem capacidade de fiscalizar.
Um dos detalhes que o Instituto Edson levanta é que eu vivi no estado do Amazonas, vivi e senti. As CPIs não funcionam. Os requerimentos de informação não funcionam. Quando você pede a um vereador em Manaus, isso vale para as câmaras também, pede para o vereador em Manaus só a possibilidade de conferir o preço de uma passagem de ônibus, de uma tarifa de ônibus, de 38 vereadores, 36 dizem não. Mas por que o vereador, eu não estou acusando ninguém, nós não estamos acusando ninguém, se nega a fazer uma avaliação de uma planilha, só para saber se o preço está correto? Não. É a anexação das casas legislativas do Estado brasileiro ao Poder Executivo, perdendo a sua capacidade de fiscalizar. Segundo achado da pesquisa, Deus é brasileiro, né? Os tribunais de contas do Estado, esses são pior ainda, com as exceções que pode ter de indivíduos, mas como instituição, são conselheiros indicados pelo sistema. Quem indica os conselheiros dos tribunais de contas do Estado é o fiscalizado, é o governador. Então, o governador indica o fiscal. Na iniciativa privada, é uma regra muito clara. Auditado não pode indicar o auditor. E o Estado brasileiro faz exatamente isso. Sem falar na justiça, que é a mesma coisa, indicação do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, Tribunal Superior Eleitoral também, Supremo, tudo indicação, às vezes, alguns indicados pelo governo. Aí, a última corte nossa do Supremo tem 10, 11 indicados pelo governo. Então, uma simbiose suspeita que demonstra a fragilidade do Estado brasileiro. Então, os TCEs nos estados, voltando aos estados, também estão acocorados e anexados ao Poder Executivo. Como é que um Tribunal de Contas pode ter independência de fiscalizar o homem que os indicou, ou a instituição que os indicou para conselheiro? No meu estado, quase todo mundo é indicado, indicação do rei. Hoje, vou dar bem claro, o que eu digo aqui, eu digo em Manaus abertamente, não quero acusar pessoas, estou acusando o sistema. O ouvidor do Tribunal de Contas é um homem que foi secretário de alcova do governador. Outra função interessante na linha de ouvidor, o corregedor era secretário de educação do homem. O presidente era advogado do homem. E assim vai, dos 7. Maioria absoluta depende do governador. Vai fiscalizar alguma coisa? Aliás, o Ficha Limpa se viu em alguns estados, e no meu, eliminou muita gente que ninguém conhece, mas os conhecidos todos serviu de lavanderia. Adail. Lavanderia. Quando eles viram que não podia ser candidato, correram todos para o Tribunal de Contas. Aí o tribunal disse, vamos fazer uma revisão. E foi limpando, lamentavelmente. Esse é o Estado brasileiro. Quem definiu quem podia ser limpo e quem não podia ser limpo era o jogo político. Está aqui um companheiro do Amazonas, que citou o Adail, um símbolo de corrupção no país e no Estado, que virou símbolo de impunidade, porque o Tribunal Regional Eleitoral liberou o cara com centenas de quilos de processo na justiça, envolvido com pedofilia. É o Estado brasileiro, não é o corrupto, não é o Adail. Homem triste, a gente tem pena dessas pessoas. Coitado desses Adails da vida, coitados dos cachoeiras, só posso dizer isso. Mas que pena que o Estado brasileiro não sabe tratar bem esses coitados. Colocar no lugar certo esses coitados. É o Estado brasileiro, companheiro. Outro achado do Instituto Edson. Ora, se eu tenho Assembleia a meu favor, eu mando. Se eu tenho o Tribunal de Contas a meu favor, eu determino lá dentro. Eu posso ficar à vontade, não posso? O que é que fez o Instituto? Dadas as dificuldades que tinha de acessar dados, limitou para ver o caráter, o perfil do Executivo, que tem o controle sobre os órgãos de controle, e tem mais um que o Instituto Edson não fez. Tem mais 2, que depois, se me der tempo, eu falo um pouquinho. Tem mais um.
Ministério Público, o chefe do Ministério Público é indicado pelo governador. Deus é brasileiro, né? É o sistema, é o Estado brasileiro. Quem indica o chefe do Ministério Público é o governador. Quando chega a vez do governador, quando não é governador, da Assembleia. Ora, mas se eu mando na Assembleia, dá na mesma coisa. Né? Olha a consequência disso. Vou nem mais ler isso aqui, que não vai dar tempo. Pegaram o Instituto, a USP pegou os dados de educação e saúde. Só dessas duas. Os dados de investimento dessas secretarias no Brasil todo. Ou seja, tem um orçamento de X, parte desse orçamento é custeio, parte é investimento. Aquilo de investimento, ou mesmo custeio, que foi utilizado para contratar obras e serviços, que é a categoria de maior despesa dos orçamentos, o Instituto Edson analisou. Qual foi a modalidade de contratar essas obras e serviços? Companheiros, tem várias modalidades, né? A licitação. Tem pregão, que é muito bom. Tem a licitação mais competitiva, competição mesmo de preço e de condições, que é muito bom. Tem tomada de preço razoável. Usa 3 ou 4 fornecedores para escolher o melhor. Mas tem umas safadinhas. Inexigibilidade, ou seja, não faz licitação. Dispensa, nem pensar. A inexigibilidade ainda exige algumas condições. E o convite para os amigos, para fornecer algum serviço. Essas três, 62%, segundo o Instituto, mas eu tenho um dado aqui mais atualizado deles mesmo, que dá só 60%, desses recursos para obras e serviços foram feitos com a modalidade menos competitiva. Porque eu posso, o tribunal faz o que eu quero, o Tribunal de Contas. Eu posso, a Assembleia não me fiscaliza. Eu posso gastar os meus recursos, os principais recursos, sem licitação. Está aqui, um estado dos mais progressistas do país, a referência nossa, São Paulo, né? De povo mais conscientizado, e é lógico, e é óbvio isso. Eu sou de um estado periférico. Estado de São Paulo, 91% sem licitação. Dos recursos de educação. 91%. 30% de dispensa, dispensou, 61% não exigiu e 0% de convite. Ou seja, gastou o sem convite ou sem exigir licitação. 91%. Beleza, o Maranhão, 100%. 5% dispensou, 94% fez convite aos amigos. 100% do Maranhão, está aqui. Não me joga em pedra, Instituto Edson. Tem coisa interessante aqui, a Bahia, a velha Bahia, 93%. Companheiro, pegue isso na internet e veja que o quadro é triste. O Estado brasileiro está promovendo a corrupção nesse país. É o Estado brasileiro. A gente fica empolgado com o mensalão, que faça o mensalão, é bom, educa, mas só educa se todos os mensalões começarem a ser. Aí o povo vai acreditar que a justiça mudou. No meu estado, Albatroz, 6 anos parado, 500 milhões de reais. O tamanho do prejuízo. 6 anos parado. Você acha que o povo amazonense vai ficar educado, consciente, feliz, achando que a justiça desse país mudou só por conta do mensalão de Brasília? Não, falta o Albatroz do Amazonas, falta o Dominó de Rondônia. Lá prenderam foi o Estado todinho, prenderam o desembargador presidente, o presidente da Câmara. Perguntaram para o Ciro Gomes, o que diabo aconteceu na Operação Dominó de Rondônia? Tem gente de Rondônia aqui? Aí o cara disse, prenderam Rondônia. O Ciro disse, aquele jeitão dele, prenderam Rondônia, se prenderam membros do Executivo, membros do Judiciário, membros da Assembleia. O que aconteceu? Prenderam o Estado de Rondônia, a Operação Dominó. E várias operações, são mais de 2.000 operações da Polícia Federal. Se a Justiça começar, dos Estados da Justiça Federal, começar a ir atrás de tudo isso, a Justiça mudou. Se for pontualmente fazer festa em cima de 2 ou 3 casos, eu não acredito nessa mudança. É um ponto de vista que eu tenho. Companheiro,
71% do Brasil, dos estados brasileiros, resumindo, gastaram o seu dinheiro com educação sem licitação. E com saúde, 50%. 7 vezes 5 é 35, mais ou menos 62, 63% dos investimentos, do dinheiro disponível para investir em obra e serviço no Brasil, por conta da fragilidade do Estado, por não ter TCS que fiscalizam, por não ter Assembleia que fiscaliza, por ter o Ministério Público com a chefia do próprio governo. Essa fragilidade permite que eles fiquem à vontade. A isso eu chamo de Estado brasileiro que está promovendo a corrupção. Ainda tem um tempinho? Só para encerrar, sou rápido? Mais 5 minutos. Outra pesquisa, McKinsey, uma consultoria famosa americana, certo, Gil? Consultoria chamada McKinsey. Vou ser honesto, ela é de 2009. Então, ela não é mais velha, é de 2007. Então, ela já tem 5 anos. Mas eu acho que o quadro brasileiro não mudou tudo ao ponto da gente eliminar essa pesquisa. Ela fala de 5 barreiras que o Brasil deveria saltar para chegar rapidamente ao primeiro mundo. Uma delas, vou falar só de uma delas, fala de infraestrutura, fala da questão da produtividade brasileira, do gigantismo do Estado, mas uma delas chama-se justiça. E a pergunta é, a justiça nossa como é? E o Instituto e a consultoria chegou à decisão que a nossa justiça é lenta, é parcial e é cara. Foi a grande conclusão dessa pesquisa. Por que lenta? Só um exemplo aqui da pesquisa. No mundo, para você recuperar um bem, o empresário quer recuperar um bem que não foi pago, a média no mundo é alta, 389 dias. No mundo, para você recuperar, vender um carro, 50 mil reais, quer recuperar esse carro, você passa 389 dias. No Brasil é 546. Nos Estados Unidos é 250. Então a justiça não é muito boa para os negócios, estamos falando de administradores. Agora, num bem de 50 mil, se gasta 37.500, gasta quase todo o valor do bem. Em 546 dias de processo, né? E é parcial por quê? Porque ele acha que a cultura do juiz brasileiro é de que tem que fazer justiça social, não cumprir a lei. Ou seja, é mais importante a necessidade social do que o respeito a um contrato. É uma cultura e que o Instituto diz que isso pode ser mudado. Sugere até o Instituto que as universidades deveriam colocar matérias de forma a criar essa cultura na justiça brasileira. Ou seja, colocar matérias que impactassem positivamente a sociedade brasileira. Sugere até que os juízes e que os estudantes de direito tenham contatos com economia, né, com informações econômicas. Por quê? Porque um juiz, um homem de direito, quem opera direito no Brasil, não entende que, inclusive, nos juros, nós temos uma carga aumentada no juro por conta da insegurança jurídica e dos riscos. O spread bancário tem uma parte chamada risco. Qual é o principal elemento desse risco? A quase impossibilidade de recuperar um bem perdido. Então, à medida que você mostra para o juiz que a sua atuação tem impacto positivo ou negativo no PIB, seria interessante para melhorar essa cultura. Por que eu estou falando isso? Eu quero agradecer o convite, quero também parabenizar os companheiros desse evento, porque o administrador deve ser milhares no Brasil, né? 300 mil administradores. Estudantes, outros milhares. Professores, outros milhares. Então, o ambiente de vocês é muito forte e é grande. E aculturar os administradores, através da mudança, inclusive, de currículo, que o CRA, o Conselho Federal de Administração, conselhos regionais, tem força para isso, para colocar matérias de forma a fazer com que o administrador, além de um técnico a serviço de uma empresa, também seja um cidadão a serviço da sociedade. Isso é bom, companheiro. E é por isso eu parabenizo esse evento. De evento em evento, nós vamos criando essas consciências críticas. Resumindo, olha aqui o Estado brasileiro com relação à justiça. O que é que diz a pesquisa? Sabe quanto tempo o juiz trabalha? Com
com sentença, com julgamento. Tem juízes aqui? Tem. Então, eu ia até perguntar se é verdade isso, que a gente não acredita. A pesquisa que diz, não é o Praciano, 35% para jurisdizer, para dizer a lei, para dizer o direito. 35%, 65% para administrar a sua vara. Para pagar água, para pagar luz, para administrar pessoal, para contratar serviço de limpeza da vara. 65% de tempo, só 35%. Na Austrália, desde 95%, nos Estados Unidos, desde muito tempo, aí uma dica para os administradores, tem uma profissão antiga chamada administrador judiciário, como nós temos administrador hospitalar. Para tratar disso e deixar que o juiz trate, tem o seu tempo, 100% jurisdizendo, sentenciando, julgando, que um dos problemas dessa justiça é não julgar, é engavetar processo. Nós temos mais de 70 milhões de processos na justiça brasileira, 70 milhões, mas mesmo assim o juiz tem pouco tempo para sentenciar e tem muito tempo para administrar. Que lamentável. Qual é o problema, hein? Aí ele pergunta, será que é falta de gente? É sim. Na Europa, no primeiro mundo, nós temos 30 juízes em média para cada 100 mil habitantes. No Brasil só temos 15. Está faltando juízes. E gente, mão de obra, mas de suporte. No mundo, as varas de justiça no mundo têm em média 10 funcionários para suportar a atividade do juiz. No Brasil é 14. Então não tem problema de gente. Então deve ser dinheiro. Diz a pesquisa, não. Nós gastamos 3,7% do orçamento com a nossa justiça. A média do mundo é menos de 1. A Espanha é 0,6%. A Itália é 1,5%. O Brasil é 3,7%. O que está acontecendo com a nossa justiça? Tem muita gente, gasta muito dinheiro, e vou dar uma informação triste, mas faz parte desse nosso trabalho de educação política. Agora, com a lei de acesso à informação, com a obrigatoriedade das instituições colocar o salário de todos nós na justiça, do deputado, já faz tempo. O menor salário de um juiz no estado do Amazonas, publicado no mês passado, é R$55 mil líquido. Eu, como deputado, me senti um favelado. Mas, companheiros, não é gente, não é falta de gente, não é falta de gente, está aí, mais gente que na média do mundo. Não é falta de dinheiro, 3,7 quando a média é menor do que 1. Não é falta de salário de juiz, que eu acho que o juiz tem que ganhar muito mesmo, mas fazer seu papel. O que é, afinal? Ele cita várias coisas. Uma das coisas que ele diz, melhorar a gestão da justiça, como foi feito na Austrália. Desde 95, a Austrália fez uma reforma radical na justiça e diminuiu quase 30% o estoque de processo da justiça. Implementar a súmula vinculante. Eu não sou economista, eu conheço pouco desse negócio de direito, mas a gente vai aprendendo por osmose aí. A súmula vinculante, o que é isso? O Supremo, a Corte Suprema dos Estados Unidos, trabalha com 200 processos por ano. 200. Né? A Corte Americana de Justiça. A nossa aqui, o nosso Supremo, que é equivalente à Corte lá, são 100 mil processos por ano. Não tem tempo para nada, 100 mil processos por ano. Por quê? Porque não tem o filtro da súmula vinculante. Se tivesse a súmula vinculante, chega no Supremo, nem vai. Por quê? Porque lá já foi esse tipo de processo, igual ao processo anterior, esse não sobe mais porque já foi julgado, lá em cima. O Supremo diz, não manda mais porque desse tipo eu devolvo todos. É um padrão de julgamento. 200 nos Estados Unidos, aqui 100 mil. É uma das coisas. Especializar a justiça. Criar, por exemplo, os administradores, os economistas, os homens de empresa, podem forçar a sociedade, a justiça, o Congresso, a especializar, criar câmaras de negócio para atender os empresários. 50% da justiça brasileira está abarrotada, sabe com o quê? Com causas tributárias que diz respeito ao homem de negócio. Então merece uma.
Nós temos vara especializada em mulher, nós temos vara especializada em criança, nós temos vara no Rio Grande do Sul especializada em corrupção. Precisamos especializar. A justiça é uma outra coisa. E melhorar as leis. No caso tributário, que enche a justiça de processo, nós temos 8.000 normas editadas por ano no Brasil. Uma complexidade tão grande de leis e de espécies normativas, que o processo, inclusive, é dificultado por conta disso, né? Na Austrália, eles eliminaram leis complexas, leis ambíguas, foram eliminando e foram melhorando as leis, reduzindo o tempo de processo. Uma outra coisa que eles também fazem, no momento que você cria a súmula vinculante, você também reduz significativamente essa farra de recursos de processo no Brasil. Todo mundo se livra de processo aqui por conta da possibilidade quase infinita. Num caso, pode ter 100 recursos e você adiar ad eterno os processos na justiça brasileira. Portanto, companheiro, TCS, assembleias, câmaras, Ministério Público, Justiça, nesse Estado, o nome disso eu chamo de Estado brasileiro. E uma das coisas do Estado brasileiro é o Congresso Nacional que eu participo. O Gil falou, faz 5 anos, eu sou testemunha viva, e faz 5 anos 6 anos que eu participo dessa frente. E essa frente é que fez esse levantamento. De 145 hoje, processos, dormitando, engavetadas, algumas empoeiradas de mais de 10 anos, nas gavetas do Congresso, 145 processos, PECs e projetos, que dificulta a corrupção nesse Brasil, que não vai nem, pelo amor de Deus, para a pauta do Congresso. Tem uns 40 desses, pronto para plenário, que não vão de jeito nenhum. Que a culpa é do PT, é do presidente? Não, é do Congresso. Porque quem define a pauta para o plenário são o colegiado de líderes de todos os partidos, que fazem festa nas tribunas, que gostam dos mensalões, que brigam pelos cachoeiras e contra os cachoeiras, mas na hora de definir uma pautazinha para melhorar e aperfeiçoar o Estado brasileiro, para colaborar com isso, eles se calam. Aqui é culpa de todos nós. O Congresso não gosta de combater a corrupção. Vou encerrar, me desculpa aí o tempo, dizendo o seguinte: a gente não se empolga mais com muita festa na área de corrupção, de holofotes. A gente tem absoluta certeza que esse Brasil, e fizemos por escrito, fizemos uma indicação por escrito aos poderes, para que se reúnam e façam uma espécie de pacto, ou um PAC, que é meio desgastada essa palavra, de aperfeiçoamento do Estado brasileiro, com 2 eixos: fortalecendo instituições, Polícia Federal, que faz um bom trabalho, que está desmotivada, a CGU do AGE, que faz um bom trabalho, mas tem um pequeno orçamento, 60 milhões, para fazer a fiscalização do orçamento do Brasil, é o tamanho do orçamento da Câmara Municipal de Manaus. Então, tem que ser melhorado. A Justiça precisa de mais juízes, precisa melhorar a gestão. E o nosso pedido dos senhores, como administradores, como homens cujo comportamento, atitude, iniciativa tem impacto na sociedade, na política nacional, pense nisso, companheiro Gil, vamos pensar nisso. Vamos brigar para que os ladrões vão para a cadeia, mas, paralelamente, vamos brigar que esse Brasil se estruture, seja um Estado de direito e forte, que é a única forma da gente acabar com alguns erros. Não é só corrupção. Corrupção é vamos chamar de desvio de corrupção. Tem uma corrupção que tem agentes públicos e servidores envolvidos, que é a corrupção que dá possibilidade de 85 bilhões de reais por ano de corrupção. Mas tem uma que o empresário é bem envolvido também, chamado sonegação, que são outros 200 bilhões de reais desviados do povo brasileiro. A sonegação é 200, a corrupção é 85. São quase 300 bilhões de reais que agride a nós, que agride o povo brasileiro. Administrador técnico que trata da vida das empresas também pode ser administrador que trata de distribuição de renda, dada a sua capacidade de decidir dentro da empresa. Eu fui executivo de uma empresa, né? Qualidade de vida do trabalhador e da sociedade, sustentabilidade, questão do meio ambiente. O administrador, com as suas atitudes, com a sua cidadania, pode sim colaborar com o desenho de uma nova sociedade, de um novo país. Companheiros,
Última coisa do Gil, eu quero dizer diferente. A história do povo brasileiro. Eu fico impressionado com a quantidade e o volume de corrupção no meu estado e fico impressionado como os responsáveis por isso são eleitos e são reeleitos. Traduzindo, é isso. Parece que até que o povo gosta de corrupção. Uma outra coisa, e terminando, é de um livro que eu li de um francês chamado Guy Sorman. O nome do livro chama-se A Nova Riqueza das Nações. É um livro velho, antigo, mas que ainda eu uso de vez em quando como livro de cabeceira. Resumindo, a síntese desse livro é o seguinte: existem 4 os fatores de subdesenvolvimento, de terceiro mundismo de um país. Um deles, depois de ele visitar 18 países pobres, ele chegou a essa conclusão de entrevistar reis, ministros. Disse um deles: onde tem pobreza, a política não presta. É uma das causas da pobreza. Política sem qualidade. Ou os políticos sem qualidade. Segundo motivo, as instituições não estão a serviço, onde tem pobreza, não estão a serviço do povo. Congresso, polícia, justiça, trabalham muito pouco para o povo. Terceiro, as famosas empreiteiras, e há exceções, têm a função de mamar orçamento nosso para pagar políticos e instituições. E quarto, não me jogue pedra, é o francês que disse isso. Um dos motivos principais da pobreza é o próprio povo, que perde a capacidade de pensar, de se avaliar, de entender que é maioria, de entender que é poder, de entender que é ele que manda. E um povo que perde essa capacidade de se entender como poder, é um povo que não vai mudar esse trio, esse complô de instituições que não prestam, política que não presta, e empresários, salvos as exceções que são muitas, que também estão mamando o nosso dinheiro. Esse trio só pode ser desmontado a partir de um só: vontade popular. Companheiros, esse país será do tamanho da nossa boa vontade. Muito obrigado, companheiro.